Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo e estamos aí encaminhando nosso primeiro podcast. Eu quero fazer esse podcast no formato de IGTV, né, aqui no Instagram, porque eu creio que é uma plataforma onde as pessoas estão acessando mais e gratuita, e vocês podem estar compartilhando, né, através do link das pessoas estarem acessando, né, meu Instagram é de forma livre, né, o segmento, e também não tem problema nenhum em se solicitar o segmento eu aceitar também. Então esse vai ser nosso primeiro, né, e eu queria começar com um tema bem bacana, que é sobre a indústria cultural e os meios de comunicação de massa. Né? Esse tema é um tema que cai muito em concurso, é um tema que vai cair muito em provas, tanto do ensino médio como em provas de ensino superior. Provavelmente, né, se tiver ali a sociologia, se tiver ali um debate sobre a sociedade, vai cair a indústria cultural. Então, para a gente começar a falar o que é indústria cultural, a gente primeiro tem que entender algumas coisas, né? A primeira delas é entender o que é indústria. Indústria, ela nasce ali no final do século XVIII, início do século XIX, principalmente nas principais potências, né? Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos. A gente vai ter a ascensão da indústria, né? A gente fala, né, da questão do êxodo rural, né? A saída das pessoas da produção por meio da terra, né? Por meio da agronomia, e começam a ir para as indústrias. Então, né, Karl Marx vai nos ajudar muito aí nessa percepção, falando que vão ter os donos dos meios de produção e o trabalhador, né, aquele que vai pegar no pesado, que vai vender o seu suor. E aí a gente vai ter o início daquele que a gente chama de trabalhador livre assalariado, né? Ele não é mais escravo, ele não é mais servo, agora ele é trabalhador livre, entre aspas, né? Porque a gente precisa de trabalhar, então a gente meio que não é livre. A gente precisa de estar dentro do mercado capitalista. Porém, ele vai ter agora essa troca de favores, né? Você trabalha para mim, eu te pago uma quantia e você pode consumir. Então, algumas palavrinhas-chave aí para a indústria: produção, trabalho, mercado, consumo e lucro. Beleza. Para entender indústrias culturais, precisa entender o que é cultural. E cultural aqui na indústria cultural está ligado a cinema, teatro, música, novela, musical, carnaval, etc. Eu gosto de dizer que está ligado o que é arte e lazer. Por quê? Porque a gente vai ter a questão do consumo. E para que as pessoas consumam, ali por volta do século XX, já na primeira fase ainda, a gente vai ter a ascensão, né? O início da televisão, a gente vai ter já o teatro, né? As novelas, os musicais, né? E eles vão fazer o quê? Vão demonstrar algo para consumir. O mercado ele vai se infiltrar na arte, na cultura, que antes não era influenciada, mas agora passa a ser influenciada pelo capitalismo. Então a gente nasce isso que a gente chama de indústria cultural, que é quando o cinema, o teatro, a música, a novela, a televisão, elas passam a produzir vontades, expectativas e desejos nas pessoas de consumir, né? E não só consumir, a gente também vai ver um pouco mais para frente a questão da política, né? A indústria cultural vai influenciar muito. E o que são meios de comunicação de massa, né? Coloquei como exemplos rádio, TV, internet. Esses são meios de comunicação de massa. Por quê? Porque eles é o veículo, né, que vai transmitir essas propagandas, que vai transmitir esses conteúdos que vão trazer essa manipulação de massa, que agora a gente vai entender o que é isso. Então a gente vai ter aqui a indústria cultural, né, que é os meios de comunicação de massa, e a cultura de massa. Ela surgiu com a industrialização, né, na sociedade capitalista, e ela ganhou esse peso maior a partir da primeira fase do século XX, onde ele tornou um processo em larga escala, né, ou seja, o aumento da produção. E entendendo, né, um pouquinho do capitalismo, a gente vai entender que o capitalismo gira em torno do quê?
produção e consumo. Então, se eu produzo muito, a gente precisa de muito consumo, né? É proporcional. Então, maior produção, maior consumo. E aí a arte e a cultura vai entrar nesse meio para fazer a manipulação da massa a consumir. Então, eu preciso de artifícios, né? Que hoje a gente chama de marketing, marketing digital, marketing não sei o quê, vários tipos de marketing, que vai fazer com que a pessoa consuma, com que a pessoa queira cada dia mais estar consumindo produtos e bens materiais. Estão ligados comigo? Beleza. Então agora, se vocês pudessem visualizar uma imagem que o Bascas, eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, mas depois eu vou deixar nas legendas aí um nome para vocês poderem estar olhando a imagem. A obra se chama Napalm. Se vocês se lembram, em muitos livros didáticos, e essa imagem aparece de uma foto de uma menina na guerra do Vietnã correndo nua, porque ela foi atingida pela bomba química, né, que é o napalm, e um fotógrafo tirou a foto. E a artista, que ele, a principal forma de obra de arte dele é o grafite, ele desenha o Mickey pegando na mão dela e o carinha, o palhacinho lá do McDonald's. Por quê? Porque na época da Guerra do Vietnã, que aconteceu de 1955 a 1975, ao mesmo tempo que estava acendendo a Disney e acendendo o McDonald's, né? O que isso tem a ver, Gustavo? É porque a indústria cultural, ela ilude, tanto que o poder da indústria cultural de iludir as pessoas no sentido de está acontecendo uma guerra, está acontecendo problemas sociais e estamos aqui na frente da TV, estamos aqui comendo no McDonald's e estamos aqui nos fazendo felizes e fechando os nossos olhos para as questões sociais, para os problemas sociais, principalmente uma guerra. Da mesma forma, né, temos aí os autores, né, dessa indústria cultural, que é o Adorno e o Horkheimer, né, que nos anos de 1940, que é bem na época do nazismo, né, e eles são alemães, né, da escola de Frankfurt, né, intelectuais da escola de Frankfurt, tanto que eles se refugiaram nos Estados Unidos, e eles observaram isso acontecendo, e ao mesmo tempo, como alemães, eles estavam passando pelo nazismo, passando por esse fascismo, nazismo. Então eles veem isso acontecendo. Tanto que Adorno ele escreve a educação após Auschwitz, que ele está preocupado com a educação, né? Porque como que estão educando, né, os nossos filhos? Como estão educando a nossa geração? E ele preocupado com a indústria cultural, né? Vai escrever sobre a indústria cultural, a cultura de massa, junto com Horkheimer. E eles estão preocupados como que a indústria cultural está influenciando as pessoas a fazer coisas, por exemplo, como o nazismo, a aceitar um absurdo que foi o nazismo. Então ele vai falar, a televisão, a indústria cultural, ela faz com que as pessoas sejam alienadas, sejam manipuladas e façam coisas que às vezes ela nem queria fazer, mas ela está tão manipulada que elas fazem. Então, um exemplo, eu coloquei até uma imagem no slide, né? Que vocês não estão visualizando, mas essa imagem demonstra um cara sentado na frente da televisão e um monte de celular atrás dele, e ele joga outro celular e fala, não, eu quero comprar esse que está mostrando a propaganda, porque o meu já está ruim. E não, o celular dele está novo, mas ele quer comprar porque a indústria cultural faz com que ele consuma. Em outra imagem é uma pessoa com a cabeça dela é tipo como se fosse a TV Globo, né, o símbolo da TV Globo, tá escrito, não penso, não existo, só assisto. Né, uma referência ao René Descartes, que vai falar, né, penso, logo existo. Aí as pessoas que são iludidas pela essa indústria cultural, a frase é não penso, não existo, só assisto. E aí vai consumindo, aí vai sendo iludido pela essa indústria cultural. E para concluirmos, né, pode-se constatar que na indústria cultural tudo se transforma em objeto de consumo. Então tudo se transforma em consumo. Na indústria cultural, a arte, a cultura vai se transformar em consumo também. E que no mercado, a arte, a música, o cinema, a rádio, tudo pode ser comprado, transformado a cultura em algo negativo.
Por quê? Porque para Donnie Rocarner, e creio que para mais pessoas também, mais intelectuais, a cultura e a arte ela deveria ser algo democrático, algo livre, que as pessoas pudessem pensar criticamente sobre aquilo e não ser manipuladas a tal. Tanto que no Enem de 2018, o tema foi sobre manipulação das pessoas, né? As pessoas sendo manipuladas por meio dos dados, né? Então, muitas empresas aí como Facebook, Instagram, várias redes sociais, usando dados das pessoas para fazer com que elas consumam coisas que elas gostem. Então, eles vê lá, eles gostam disso, então eu vou jogar mais coisas sobre isso, ele está pesquisando sobre isso, eu vou jogar sobre isso para que eles possam consumir. Então, até onde que isso é crime, até onde que isso é errado. Então, era para você escrever uma redação, né, no Enem 2018 sobre isso, né? E aí, se você falasse sobre indústria cultural, você ia tirar uma nota praticamente alta. Muitos que tiraram a nota 1000, né, que eu dei uma olhada, falaram sobre indústria cultural. Muitos não, todos falaram sobre a indústria cultural. Então, para Adorno, a indústria cultural não é democrática e impede o indivíduo de pensar de forma crítica. Tudo é convertido com efeito comercial para o entretenimento da massa de todos. Então, galera, a indústria cultural é isso, né? A manipulação da massa. E eu vou indicar para vocês que vocês assistam aí, né? Eu vou dar uma dica para vocês da série Black Mirror, principalmente o episódio The Wild Moment, que é o episódio 3 da segunda temporada, que vai ter um ursinho lá que vai manipular a galera lá e ele vai se candidatar a político. Muito legal, não vou dar spoiler, assistam. Matrix, para quem não assistiu ainda, assista Matrix, que vai falar sobre a Matrix, que é algo que manipula as pessoas. E V de Vingança, que também vai estar falando sobre manipulação de massa, que tem tudo a ver, né, com a indústria cultural. E se vocês quiserem, não vou obrigar ninguém a nada, façam uma atividade. Peguem uma imagem de referência sobre a indústria cultural e tentem escrever um texto em cima dessa imagem. Ou escreva um texto sobre o que a gente falou aqui, sobre o que a gente conversou, com o que você vive no seu cotidiano a respeito disso. Redes sociais, filmes, Netflix, Amazon, não sei o que. Tudo que a gente está vivendo na nossa modernidade. Pega isso, faz um aglomerado, escreve um textinho básico aí, de 30 ou um pouquinho mais de linhas, e para você estar estudando e aprendendo sobre indústria cultural, para concursos, para vestibulares, para tudo que aí você for estudar que possa cair, né, a respeito desse tema. Então hoje a gente acaba a nossa online, né, nossa aula online, com esse tema indústria cultural. E ficamos para a próxima aula. Falou, galera, aquele abraço e bom estudo para todos vocês.